vamos conversar um pouco sobre o que são recursos naturais. Até porque é um assunto que dá muita evidência no momento. Se você for assistir um telejornal, se tu fores ler um jornal impresso, uma revista, você vai sempre ver que vai ter alguma matéria abordando a forma como nós utilizamos esses recursos naturais, a importância que eles têm para a sociedade atual e tinha para a sociedade no passado, e de que forma a sociedade ela se desenvolveu a partir da utilização desses recursos naturais. Para que nós possamos começar essa conversa, é importante que tu lembres que a utilização dos recursos naturais ela sempre existiu na humanidade, na raça humana e até anterior a ela. Tu podes evidenciar nessas imagens aqui que, desde os períodos mais antigos ali das fases primitivas, passando pela Idade Média e até para as fases atuais, você vai ver a utilização feita pelo homem desses recursos naturais. Você vai ver uma coisa ali chamada apropriação. O que é essa apropriação? É o homem tomando para ele todos esses recursos, tratando os recursos naturais como se fossem dele. E você vai ver que ao longo do desenvolvimento, do crescimento da sociedade, das civilizações, você vai ver que vai tendo cada vez mais um preço maior a pagar devido a essa apropriação, muitas vezes de forma predatória. O recurso natural nada mais é do que a matéria-prima extraída da natureza. Esse é o conceito mais básico, esse é o conceito primário. Guarda sempre isso na tua memória. Recurso natural é a matéria-prima extraída da natureza. De que forma tu podes entender isso de um jeito melhor? Você está vendo aqui essa árvore. Se você retirar a madeira, se você beneficiar a madeira, transformar ela em toras, transformar ela em tábuas, você vai logo depois poder construir uma cadeira de madeira. Então é isso que é extremamente importante. O recurso natural, ele nada mais é do que a matéria-prima extraída da natureza e que vai dar origem a quê? A produtos, como nesse exemplo aqui, industrializados. É a grande necessidade da indústria hoje em dia, e desde bem antes. Essa busca cada vez maior de matérias-primas. Por quê? A necessidade aumenta cada vez mais conforme a sociedade aumenta de tamanho. Nós podemos ali dividir a história da humanidade segundo essa relação que o homem tem com os recursos naturais. A primeira fase que nós vamos falar vai ser aquela fase primitiva. Eu não vou abordar assim de forma profunda, mas somente alguns aspectos. Essa fase primitiva, o homem vai ser aqui nômade. Isso quer dizer o quê? Ele está em constante movimento. Esse homem ele vai ser nômade e ele vai sempre ter ali a retirada de produtos de que forma? Ele vai ser um coletor. Ele vai sempre pegar somente aquilo que ele vai necessitar. Nada mais além disso. É o que nós chamamos de subsistência. O homem vai retirar da natureza somente o que precisa. Nesse momento o homem ainda não está degradando a natureza. E vai ocorrer nessa época uma descoberta que vai mudar a história das civilizações, que é a descoberta do fogo. A partir disso, tudo muda para a raça humana. Tudo vai se desenvolver de forma mais acelerada, de forma mais rápida. A fase seguinte é o que nós chamamos de fase agrícola. O próprio nome já autoexplica. Nessa fase agrícola, o homem já deixou de ser nômade, ele vai parar em determinados lugares, ele vai se sedentarizar. E a partir desse movimento de sedentarização, ele vai desenvolver o quê? A agricultura. Esse desenvolvimento da agricultura, o aperfeiçoamento dessas técnicas agrícolas, elas vão gerar duas coisas. O surgimento das cidades e crescimento delas, e ali o surgimento do comércio. Por quê? Vai haver um excedente de produtos. E esse excedente, aquilo que não vai ser utilizado, vai ser vendido, vai ser comercializado de alguma forma. Nessa época da fase agrícola, ela vai corresponder mais ou menos ainda àquela fase da Idade Média, a fase do feudalismo. Esse comércio vai se dar muito pelo escambo. E o que é esse escambo? Nada mais é do que a troca de produtos. A fase seguinte é a chamada fase comercial. Nessa fase nós já vamos ter ali as grandes navegações. Aí tu se pergunta, por que nessa época vai surgir as grandes navegações? Por quê? A necessidade de matéria-prima vai ser cada vez maior. O homem vai precisar cada vez mais de matéria-prima. Por quê? A população cresceu, a busca por produtos cresceu, a necessidade de energia cresceu e o homem foi procurar isso em outros lugares, foi desenvolver isso em outros lugares. Já estava havendo uma crise na Europa nessa época devido à falta de lugares, por exemplo, para plantar, para desenvolver a agricultura. E é nesse momento em que surge essa necessidade e os homens vão se lançar ao mar. O europeu se lança ao mar em busca de novas terras. E as cidades estão cada vez maiores nessa fase.
A fase seguinte, que é a fase urbano-industrial, ela vai se caracterizar por um momento extremamente importante para a gente, que seria a Revolução Industrial. É nesse momento que a sociedade, como nós conhecemos, ela vai começar a se desenhar, nesse período. Esse período vai corresponder ali, especificamente entre o século XVIII e o século XX, que é o século passado, e vai haver aqui uma necessidade maior ainda de matéria-prima e uma outra necessidade que vai surgir, que já existia, mas nessa época vai se intensificar, que é o quê? Mais energia. O homem vai precisar cada vez mais de energia. É nesse momento que o uso de minerais vai aumentar cada vez mais, o uso de carvão, vai surgir o uso do petróleo, e essa extração ela vai sendo cada vez maior. E lembra daquele termo da apropriação que eu te falei, que o homem vai cada vez mais se apropriar disso. E por último, nós temos o que nós chamamos de fase atual. Nós vamos ter o maior uso desses recursos. Esse maior uso de recursos ele vai gerar, inclusive, esgotamento em alguns momentos de determinados recursos. Você vai ver história de regiões que antes eram abundantes em determinados minerais e hoje já não é. E a apropriação do homem dos recursos naturais vai ser cada vez maior, porque as cidades estão muito grandes, as necessidades estão muito maiores, a quantidade de gente, a população está cada vez maior. Portanto, o homem vai precisar cada vez mais e é o preço que nós estamos pagando hoje. Quando nós falamos de recursos naturais, eles vão se dividir em dois aspectos. O que nós chamamos de recursos renováveis e os não renováveis. Os renováveis, como o próprio nome explica, são aqueles que a natureza consegue repor em pouco tempo, e os não renováveis são aqueles que a natureza não repõe em tão pouco tempo. Vou te dar um exemplo aqui. Como já te disse, a natureza pode repô-los em pouco tempo, ou pelo tanto o homem quanto a natureza. E um exemplo disso aqui é a energia eólica. Eu não vou entrar muito fundo no que nós chamamos de matrizes energéticas, porque eu vou abordar isso em outras aulas. E os recursos renováveis, ele vai ter uma palavrinha que está muito presente agora no teu dia a dia, que é uma palavrinha chamada sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É o desenvolvimento presente garantindo o futuro das próximas gerações. Todo recurso natural ele tem e deve ser gerido de uma maneira sustentável, no objetivo de quê? De garantir a reposição dele no meio ambiente. É isso que ele está falando aí. Nós temos que nos preocupar com a utilização que nós fazemos dos recursos naturais para garantir que ele não vai faltar no futuro. E é bem importante que tu lembres que, com a intensa utilização desses produtos, e pode chegar inclusive até a exaustão desse recurso renovável, como por exemplo a água, que é considerado um recurso renovável, mas nós estamos utilizando ela de uma forma extremamente exaustiva. Os recursos não renováveis, eles são aqueles, como eu te disse, que não são repostos pela natureza em pouco tempo, eles demoram muito para ser repostos, e o maior exemplo disso aqui é o petróleo. Aqui é só alguns exemplos para você ver um pouco dessas fontes de energias renováveis, que são o quê? A energia solar, a energia eólica e a energia hidráulica, que é aquela gerada aqui pela água. Numa próxima aula nós vamos abordar um pouco mais essas matrizes energéticas, tanto as renováveis quanto as não renováveis.